A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom que você está aqui nessa noite, esse tempo de louvor, adoração, que possamos estar agradecendo ao nosso Deus, adorando, né? E eu creio que Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Amém? Você crê? Amém? Que bom. Convido você já a ir abrindo a sua Bíblia, Efésios capítulo 4. A partir do versículo 10. Se você pode, se coloca em pé nesse momento. Efésios 4, a partir do versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, ou seja, homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Feche teus olhos nesse momento. Querido Pai amado, graças te damos, ó Pai, por esse tempo, por cada vida, cada pessoa que aqui chegou nesta noite, cada pessoa assim ao qual venho se alimentar, ouvir da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor. Usa, Senhor, dos meus lábios, Senhor, que me coloco, Senhor, diante de Ti, da Tua presença, Senhor. Sim, a todos os dons, usa, Senhor, poderosamente, palavra de conhecimento, sabedoria, cura, milagre. Aqui estou, Senhor, sou canal, sou instrumento, cobre com Teu sangue a cada vida aqui, a cada pessoa. Sim, que os Teus anjos aqui estejam, em cada local desse, em cada casa, junto de cada família. Sim, Senhor, que o Teu poder, a Tua unção esteja alcançando nesse momento cada pessoa no seu lar, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Pediria se pudesse colocar um fundo. Amém, irmãos? Essa palavra, Efésios 4, nos fala de um homem perfeito, até já foi ministrada, foi pregada aqui nessa igreja. Eu lembro, o nosso pastor já trouxe alguma mensagem, mas o que me vem muito forte esses dias, e Deus tem falado comigo, é uma palavra, até comentei com algumas pessoas, plenitude, plenitude. Eu fui pesquisar, ler alguma coisa a respeito de plenitude. No sentido espiritual e religioso, fala-se em plenitude de Deus, que consiste na aceitação dos preceitos divinos, para haver a redenção da alma humana, através de Jesus Cristo, que possui a plenitude divina. O homem também consegue atingir o estado de plenitude e continua a satisfação. Jesus
através de Jesus Cristo, que possui a plenitude divina. Através de Jesus, todos nós também podemos chegar a essa plenitude. Mas meditando, ouvindo a Deus, ouvindo ao Espírito Santo, e algumas perguntas eu ia fazendo, mas essa plenitude, por que aqui eu não estou falando de salvação, né, mas de caminhada. Muitas vezes nós até confundimos, né, o novo nascimento com conversão. Novo nascimento, ele acontece no Espírito. Quando eu tenho entendimento, aceito Jesus, meu espírito é recriado, acontece que eu começo a testificar com o Espírito de Deus, através do meu espírito, que é recriado, sou uma nova criatura. Mas a conversão acontece na alma, Nós vamos nos deparar, eu sempre estou trazendo algo nesse sentido, Deus, o Espírito Santo me incomoda muito a respeito disso. Na alma, mas nós vamos nos deparar com pessoas ao nosso lado, caminhando, e muitas vezes eu me coloco no meio também, né? Sou humano, sou falho, né? Muitas vezes. Mas nós sabemos que quando nós nos colocamos na presença de Deus, nos arrependemos, pedimos perdão, Deus nos perdoa. Já não somos mais profissionais do pecado, aquele que é uma nova criatura, que nasceu de novo. Mas o que ocorre? Essa plenitude, nós muitas vezes não conseguimos viver totalmente. Porque muitas vezes em nós ainda tem algumas coisas que precisam ser tratadas, precisam ser curadas. Não é que Jesus não curou, é que muitas vezes nós não nos apercebemos. Hoje, durante o dia, quando eu meditava, mergulhava, eu até relutei bastante. Ontem eu ouvi a Deus, Senhor, mas é essa a palavra, é essa... E parece que eu não queria trazer, e hoje eu fui trabalhei até algumas horas, e durante o dia todo Deus me mostrando isso, e levando, e até eu a viver algo. Onde eu quero chegar? Hoje eu encontrei uma pessoa que algum tempo atrás ela fez algo para mim, feriu, e que eu achei que estava consertado, né? Mas de repente eu vi aquela pessoa, me incomodou, eu quis meio que me esconder daquela pessoa. E eu fui entendendo o que Deus estava falando, que o Espírito Santo estava trazendo ao meu coração. Muitas vezes nós não deixamos com que essa plenitude, esse sentido, a plenitude é aquilo que está inteiro, completo, sem espaço. Mas muitas vezes em nós tem espaço que estão tomados por algumas coisas que ainda nós permitimos. Quantos de nós às vezes apontamos o dedo para alguém, criticamos alguém, falamos de uma situação, julgamos? Esses dias, acho que foi ontem, eu estava comentando com a minha esposa, e de repente o Espírito Santo já falava assim, ore, não é por aí não. Se a pessoa está errando, falhando, ore, comece a interceder por ela. Comece a levar a Jesus para essa pessoa, e às vezes nós queremos julgar, se colocar como juiz. Mas retornando um pouco, aí o que eu vivi nesse dia, eu percebi assim que ainda tem espaço que precisa ser preenchido, pleno da presença de Deus. Pleno da presença do Espírito Santo. Ele quer nos encharcar, Ele quer nos encher totalmente, a mim e a você. Às vezes no ministério da palavra, da música, da intercessão, nós não conseguimos fluir porque ainda tem sequelas e situações que nós precisamos colocar para fora. E como é difícil nós a gente reconhecer que nós ainda temos algo. Eu lembro de uma irmãzinha, há muito tempo atrás, que ela orava assim, falando, não tenho pecado nenhum, tudo.
Amém, a gente orava por ela, intercedia, mas só a atitude dela já estava pecando, né? Não tenho falha, não tenho erro, sou perfeita, né? Sim, nós sabemos, nós temos aprendido aqui que através de Jesus nós somos santificados, nós somos justificados. Através de Jesus nós somos bons, esse amor de Deus é derramado no nosso coração. Mas a nossa alma às vezes está cheia de situações, como eu já trouxe aqui em outro momento, cheia de picão, que precisa ser tirado. E ali eu comecei a perceber, quando eu vi aquela pessoa, como que o Espírito Santo falando, veja como que você ainda precisa colocar situações. Às vezes nós temos amargura, temos ódio, temos inveja, temos ciúme. E como isso atrapalha no nosso chamado, no nosso ministério. Nesse encontro com Deus, é interessante, eu mergulhava assim, porque cada passo, cada ministração, estava sendo tirado algo. No primeiro dia, até o segundo dia, foi tirado muita coisa de nós, muito entulho, muito lixo. Eu falo por mim. Quanto de lixo eu deixei aos pés de Jesus. E depois, no último dia, nós somos preenchidos, encharcados da presença do Espírito Santo. Nós somos encharcados, fomos encharcados. A gente pode perceber como muitos de nós voltaram de lá e as pessoas que estavam lá, o que aconteceu. Essa palavra aqui, ela nos leva a isso. Eu convido a você a acompanhar até a partir do versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, elevados ao redor, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quando eu estava meditando aqui, eu lembro que no início da minha caminhada, eu tinha ciúme, tinha inveja, às vezes de uma pessoa que ia pregar, porque eu pregava já, se aquela pessoa se saísse melhor do que eu, ficava ali, né, meio que me mordendo, me corroendo, e às vezes até achava muitas críticas, tudo. Eu precisei ser moído, esmagado. Hoje eu até prefiro ficar mais sentado e ouvir mais, porque aí eu tenho tempo de me abastecer. Sim, claro que se Deus nos chama para ser ministro da sua palavra, a gente tem que se lançar, tem que ir. Mas eu já trouxe isso aqui, eu gosto, porque aqui nós temos, cada ministrante, ele traz a mensagem de um jeito, que é interessante. Eu gosto do estilo do Josué, do Samuel, o nosso pastor Hermes. Você vê que Deus vai agindo e cada um tem um chamado, tem uma maneira de ser. E muitas vezes nós queremos, eu vivi em comunidade, eu lembro assim que eu trabalhava muito com liderança, e muitas vezes nós tínhamos que apagar fogo, pessoas que brigavam no altar. Mas por que eu estou falando isso? Nós podemos abrir um leque não só aqui para o ministério, para o chamado,
Nós estamos falando de plenitude. Para que eu seja pleno, cheio da presença, do amor de Deus, eu preciso seguir os passos de Jesus, nosso mestre. Ver aqui o que ele fazia, assim, no momento que ele precisava exortar, ele exortava, corrigir, ele corrigia, amar, ele amava, perdoar, ele perdoava. Não, eu estou falando passado, né? Mas ele está vivo, né? Vamos voltar aqui. Então veja como o que eu estou tentando trazer, assim, como muitas coisas nos atrapalham na nossa caminhada, no nosso chamado. Talvez o que tem impedido com que você seja pleno no ministério, na igreja, junto da família. Quantas pessoas são feridas e trazem para o seu casamento, para junto do seu lar, da sua casa. Eu estava vendo uma situação, hoje eu conversava com algumas pessoas e Deus me levando a quanto essa mensagem. E alguns pontos que eu estava estudando e lendo, né? Poderia trazer o tema assim como vivendo a plenitude de Deus. No nosso chamado, ministério, na nossa casa, no nosso trabalho. E quantos de nós trazemos feridas? E uma das feridas em que atrapalha bastante é a área emocional. Emocional. A mulher, ela é mais fácil, é mais sensível. Mas o homem, ele é uma pessoa como que mais complicada, difícil, às vezes até por uma atitude machista, poderíamos dizer assim. Alguns pais, talvez sem conhecimento ou com conhecimento, chegam para o filho: o homem não chora, fica quieto, cala a boca, engula esse choro. E o homem, muitas vezes, ele não consegue, aí na sua vida, chorar, ser sensível. Aí quando o homem, o pai de família, ele se depara com problemas emocionais, ele tem dificuldade, junto com a sua esposa, junto com os filhos, porque foi ensinado para ele que o homem não chora. Para mim, foi ensinado assim. Eu era uma pessoa que era um coração duro, uma pessoa carrancuda, uma pessoa que não choro. Soubesse que o choro, ele alivia, ele cura, ele traz saúde. E aí nós trazemos essas feridas, essas situações, essas atitudes, aonde nós estamos. No nosso meio. E não entendemos. Mas muitos de nós, às vezes, é interessante que tem pessoas que não conseguem enxergar, né? Mas é o Espírito Santo. Peça a Ele. Eu tenho feito isso, eu tenho orado muito. E lembro assim, eu tenho aprendido muito hoje a ser um pai de família, um marido, mas ainda falta muito. Falta muito. Como eu falho às vezes eu me deparo com uma pessoa meio áspera e eu já preciso silenciar, voltar, pedir ao Espírito Santo. A palavra de Deus fala fruto do Espírito Santo. Paciência, bondade, temperança, né?
domínio próprio. Quando eu estava meditando, eu lembrei quantas vezes eu fui explosivo, e às vezes ainda sou. Mas aí o Espírito Santo me levava a lembrar de algumas situações. Eu já testemunhei algumas coisas. Teve um dia que eu estava com o meu veículo e alguém veio me pressionando e atrás de mim, acelerando aquele carro, buzinando, né? E eu ia pegar a direita, liguei a seta, tudo. Mas como que pode? Essa pessoa, eu vou segurar esse carro, comecei a frear. E já ferveu o sangue, né? E daí eu virei. Quando eu virei, aquela pessoa passou e buzinou e ainda tirou a mão para fora. Pensei, eu vou atrás. E peguei o carro e ia atrás. Quando eu comecei a fazer a volta, o Espírito Santo falou, o que você vai fazer? Aonde você está indo? E ali me veio uma cena quando adolescente, aonde uma pessoa me deu um tapa no rosto, na face, na orelha, mas um chamado pé do ouvido, né? Que fez eu me embolar no chão. Mas aonde eu quero chegar com isso? Aquela atitude, aquela ferida que eu vivi lá atrás, cada vez que alguém me confrontava, meu sangue fervia. Meu sangue fervia, eu queria fazer algo. Não queria deixar barato. O meu apelido era Carlão, hoje é Carlinho, né? Eu perdi 15 quilos. Eu tinha mais massa muscular. Era forte mesmo. Minha esposa, quando olhou para mim, ela falou, que homem bonito, né? Hoje ela olha, tá magrinho, né? Sumiu toda. Mas aonde eu convivi me chamavam de Carlão, porque eu não deixava barato. Chegava, enchia no chute, no tapa mesmo. Estou falando isso não é para me gloriar, não, mas para mostrar o que Deus faz na nossa vida. E quando nós permitimos, Ele continua fazendo. A palavra é plenitude. Para eu chegar à plenitude, eu preciso caminhar com Jesus. Quando eu estava meditando, teve Marcos, capítulo 8, já trouxe a mensagem, eu gosto muito dela. A cura de um cego em Betsaida. Se eu não me engano, foi a primeira palavra que o pastor trouxe, o pastor Emerson também, aqui. E essa palavra fala da cura de um cego. Então chegaram em Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Marcos 8, 22. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Veja o que acontece. Jesus encontra um cego, que está numa aldeia, está num local, talvez numa rotina, numa vida, tira para fora, toca com saliva nele e pergunta, vês alguma coisa? E o que ele responde? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo homens, porque como árvores, os vejo andando. Aqui eu percebo que meditando, mergulhando nessa passagem, percebo que essa pessoa, de repente, ficou cega, porque ele tem imagem de homem como árvores, ele sabe como é, e andando. Aqui nós podemos até imaginar Jesus na nossa vida, nos pegando, tirando de uma situação de rotina, tocando sobre a nossa vida. Eu gosto dessa passagem aqui porque ela fala, não é uma cura instantânea, mas
uma cura progressiva, passo a passo. Nós vamos ver que Pedro também, ele já caminhando com Jesus, tem um momento que é falado para ele que ele precisa se converter. A conversão é o dia a dia, são coisas que nós temos na alma que precisam ser retiradas. E ele vê homens como árvore. E quantos de nós, muitas vezes, estamos como esse cego, vendo multiplicações, buscando coisas e coisas e coisas. Temos uma visão, mas não uma visão de reino. Não é que eu não possa buscar coisas, você também não, porque a palavra de Deus nos fala que nós podemos. Podemos buscar, mas buscar em primeiro lugar o reino. Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, demais tudo nos é acrescentado. E na sequência, versículo 25, então novamente ele pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. O que eu aprendo com essa passagem? O que eu aprendo aqui? Quando nós nos deixamos conduzir pela presença de Jesus nas nossas vidas, quando nós saímos de uma posição, passamos a caminhar com Ele, deixamos com que Ele toque em nós, em todas as áreas, nós vamos sendo curados, no emocional, no físico, espiritual, em todas as áreas. E é interessante que Jesus impõe as mãos nos olhos dele e pergunta: vês? Pôs as mãos nos olhos e ele passando a ver claramente. Eu percebo aqui Jesus caminhando com ele caminhando com Jesus, como que se ele reconhecendo aquilo que precisa ser tratado na vida dele, aquilo que ele precisa colocar para fora. Outra vez, compartilhando do próprio encontro, teve uma ministração em que eu caminhando, me vinha a imagem de um momento da minha vida que a minha mãe me bateu muito forte. E aquilo causou um trauma, um bloqueio. E ali eu fui curado, foi sendo tirado, porque eu estava caminhando com Jesus, estou caminhando com Jesus. Assim é comigo e com você. Ah, mas aquela pessoa está há 10 anos na igreja. E ainda fofoca, ainda tem ciúme, ainda tem inveja. Eu vejo que existe uma raiz, existe algo ainda que precisa ser tratado. Algo que precisa ser curado. Quando um dia eu trazia assim que na igreja, é só na igreja que nós vamos ser curados de algumas coisas. Viver em comunidade. Algumas pessoas até às vezes vêm conversar comigo, pessoas que eu já caminhei junto, e às vezes compartilhamos algumas coisas, e falam assim: vou abandonar, porque me pisam, porque tem ciúme, tem inveja, porque me deixam de lado. Eu vejo tudo isso como tratamento. Deus quer nos dar algo grande, na minha vida, na tua vida. Deus quer dar uma multidão.
que vão se tornar discípulos. Há uma diferença entre multidão e discípulos. Mas é da multidão que saiu o discípulo. Mas quando eu passo a viver, porque se eu sou um pastor, e eu às vezes sou perseguido, passo por inveja, por ciúme, deixado de lado, pessoas falando de mim, o que vai acontecer? Já é uma preparação para aquilo que Deus quer fazer, porque muitas situações dessas vão ser colocadas na minha mão e na tua mão, como líder, como discípulo, como alguém chamado para trabalhar na obra de Deus. Mas quando eu vivi aquilo, eu tenho autoridade para falar. Uma coisa é eu falar daquilo que eu não vivi. Parece que se torna uma aula, algo didático só, né? Só algo eu falando, mas parece que não tem um poder. Mas quando eu vivi, quando eu vivo, quando eu passei, e nós vamos ver que os grandes homens de Deus, né, chamado, todos passaram por processos. Plenitude. Quem quer ser pleno da presença de Deus? Amém? Nós precisamos nos abrir. Como ser pleno? É estar próximo, íntimo. É ter uma vida de oração. É lendo na palavra, meditando, sendo curado pela palavra, congregando. É que eu vou chegando a essa plenitude. Plenitude, aquilo que está inteiro, completo, sem espaço. Nessa noite, para que eu seja um bom marido, esposo, uma boa esposa, filho, irmão, pai, o que será que ainda eu preciso deixar que o Espírito Santo venha tomando o espaço? A palavra de Deus diz que quando nós somos limpos, o espírito imundo sai da nossa vida, ele sai, dá volta, quer retornar, não achando onde pousar, ele vai querer retornar ao mesmo lugar. Mas quando está cheio da presença de Deus, ele não consegue entrar. Eu convido você, feche teus olhos nesse momento. Medita nesse momento, nessa palavra. Essa palavra plenitude. Vai orando a Deus. Eu creio que o Espírito Santo quer trazer situações em que ainda está em nós, não como acusador, mas aquele que nos ajuda. Talvez seja uma pessoa muito ciumenta, invejosa, uma pessoa arrogante, alguém a qual não consegue amar como deveria. O amor de Deus está em nós, está em mim, em você. Como que eu tenho sido junto dos meus familiares, no meu chamado, no meu ministério?
Eu tenho um chamado, você tem um chamado. Eu costumo dizer assim que nós somos, é como se fosse um quebra-cabeça. Cada peça é importante, cada pessoa é importante. Senhor Pai amado, em nome de Jesus, que pessoas sejam curadas nessa noite, Senhor. Quantas e quantas pessoas, Senhor, não se deixam ser plenas, Senhor, porque ainda estão dando espaço para ódio, raiva, rancor, mágoa, ciúme, inveja, algo que sofreu na sua vida, na sua história. Eu vos peço, Senhor, cura, Senhor. Cura vidas aqui, Senhor. Cura as nossas vidas, Senhor. Se eu não sei amar como deveria amar, Senhor. Se eu tenho sentimento, Senhor, de rejeição. Se alguém que está nessa noite aqui, está na sua casa, tem um Deus que te ama, um Deus que me ama, um Deus que entregou a sua vida por amor a mim e a você. Toca, Senhor. Eu convido nesse momento o Ministério Louvor, puder subir até aqui. Vai orando. Continua orando. Eu creio assim que tem uma frase que diz assim que pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas. E Jesus quer nos curar, quer me curar e curar a você. Talvez muitos não entendam o que está acontecendo aqui, mas peça ao Espírito Santo. Talvez muitos não entendam esse processo, mas com certeza o Espírito Santo vai estar mostrando o porquê, para quê, para aquilo que Ele quer realizar através de mim e de você. Sim, Senhor, cremos que o Teu Espírito habita em mim, em cada pessoa aqui. Cremos na Sua presença aqui, Senhor, através do Seu Espírito. Que esteja, Senhor, passeia na vida, Senhor, de cada pessoa aqui, Senhor. Em toda a sua história, em toda a sua caminhada, junto dos seus familiares, junto dos seus pais, no seu trabalho, no seu ministério. Cura, Senhor, para que sejamos plenos da Tua presença. Convido você a ir falando, conversando com o Espírito Santo. Muitas vezes nós não conversamos. Ele quer ouvir a minha voz e a tua voz. Fala para Ele nessa noite daquilo que dói, daquilo que machuca. Fala para Ele da solidão que você sente. Fala para Ele da tristeza que você sente. Tem uma raiz aí. Fala para Ele das atitudes que muitas vezes nós temos com o nosso cônjuge. Atitude muitas vezes ásperas. Quantos e quantos
viram o seu pai gritando com a sua mãe, até batendo na sua mãe. Cura, Senhor, vidas aqui, Senhor. Vem, Senhor, realizando, Senhor, aquilo que o Senhor quer realizar nesta noite, Senhor. Cura vidas aqui, em nome de Jesus.